Julho e agosto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social recebeu mais de 40 mil pedidos de financiamento, no total de 11 bilhões de reais referentes ao Plano Safra 24-25, o que representa um montante, né? Esse montante representa um crescimento de 7% em relação ao mesmo período da safra anterior, um aumento, né, quando foram protocolados 10 bilhões de reais. Para falar desse assunto, nós convidamos o Caio Barbosa, que é chefe do Departamento de Crédito Rural do BNDES. Caio, obrigado pela sua participação aqui no RN. Eu estava vendo aqui os números, né? Desse total, 10,3 bilhões em operações dos programas agropecuários do governo federal e pouco mais de 700 milhões para crédito rural do BNDES, né? O que seriam essas operações de programas agropecuários do governo federal? Boa noite, Caio. Seu microfone está desabilitado. Dá uma habilitada no microfone aí. Vamos ver se... Fala aí para ver se está tudo ok. Não, não está. O microfone é aqui ou lá, pessoal? Só para a gente saber. É com você aí, Caio. A gente vai tentar restabelecer o contato com você daqui a pouquinho. Isso, voltou. Caio? Volta o Caio aí. Boa noite, Antônio. Isso. Tive que tirar o fone aqui. Eu acho que agora sim o fone você consegue me ouvir. Isso, perfeitamente. Isso. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos os telespectadores. Gostaria de agradecer o convite para poder falar um pouco sobre a atuação do BNDES no apoio ao setor agropecuário, setor tão relevante para a economia nacional. Nesse Plano Safra, Antônio, Plano Safra 2024-25, o BNDES está disponibilizando mais de 66 bilhões de reais para o setor agropecuário. O BNDES ele tem uma ampla atuação, ele opera mais de 12 programas de crédito e ele financia todas as necessidades de investimento do produtor rural, seja para investimento, seja para custeio, seja para industrialização. O BNDES financia agricultura familiar, agricultura empresarial, o BNDES financia armazenagem, como está nas imagens, o BNDES financia irrigação, o BNDES financia aquisição de tratores, ou seja, todas as necessidades de investimento ou de custeio do produtor rural, o BNDES financia. E como eu disse, são 66 bilhões de reais, é o maior plano safra que o BNDES já disponibilizou, mais de 50% em relação ao ano anterior. E desde julho, quando nós abrimos o protocolo do BNDES, mais de 11 bilhões de reais já foram encaminhados para aprovação do BNDES. E trata-se de perto de 10% a mais em relação ao ano anterior. É importante, né, Caio, a gente falar um pouco sobre se o produtor vai ter facilidade, né, para acessar esse crédito, por exemplo, em relação aos bancos privados, né, como é que o BNDES trabalha essa questão e também a taxa de juros, né, porque esse é um outro ponto muito importante para o produtor que está nos assistindo. Essa é uma ótima pergunta, Antônio. Como é que o BNDES atua? Ele atua por uma rede de dezenas de agentes financeiros. São cerca de 30 bancos que utilizam os recursos do BNDES para contratar as operações com seus produtores rurais. São bancos comerciais, públicos ou privados, bancos de desenvolvimento, bancos cooperativos. Então, como é que o produtor rural tem acesso aos recursos do BNDES? Procure seu banco de relacionamento e solicite os recursos do BNDES do Plano Safra. Dentro desses 11 bilhões de reais, a gente está falando de programas do governo federal que o BNDES opera. Então, a gente tem Moderfrota, que é um programa para aquisição de tratores, Pronaf, agricultura familiar, Pronamp, o médio produtor rural. E nesses programas, na agricultura familiar, as taxas de juros variam de 0,5% ao ano até 6% ao ano, dependendo do tipo de cultura apoiada. Na agricultura empresarial, as taxas variam de 7% a 11,5% ao ano. Ou seja, são taxas muito abaixo das taxas praticadas no mercado. Por isso que é uma ótima oportunidade do produtor rural renovar o seu investimento, renovar os investimentos na lavoura, ou então pegar recursos para o custeio da sua lavoura. Mas essas taxas de juros que você acabou de citar, num empréstimo direto com o BNDES, ou mesmo se eu procurar um banco privado, né, e pedir o recurso do BNDES, vou estar englobado nessas taxas que você citou aí? Isso. Essa é já a taxa final
cobrada junto ao produtor rural ou sua cooperativa. Então, quando ele vai procurar um banco, essa é a taxa que o produtor efetiva que ele vai pagar na ponta. Tá? Já está englobada tanto a remuneração do agente financeiro quanto a própria do BNDES. Então, essa é a taxa que o produtor rural efetiva que ele irá pagar. Quer dizer, você falou que são 66 bilhões de reais e até agora foram disponibilizados quase 11 bilhões. Então tem bastante dinheiro aí pensando na próxima safra, teoricamente, né? Isso, tem bastante recursos, né? A safra ela só se encerra em junho de 2025. Então a gente tem aqui um pouco mais de 10 meses ainda em que os produtores rurais podem procurar os seus agentes financeiros de relacionamento e solicitar os recursos do BNDES para o Plano Safra 24-25. Perfeito. Conversei com o Caio Barbosa, chefe do Departamento de Crédito Rural do BNDES. Obrigado, Caio, pela sua participação aqui no RN. Uma boa noite e até uma próxima. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos. Obrigado.